Saudações de Bogotá, Colômbia, amém? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ver tantos rostos, não sei como é que fala mais isso. Você não sabe também, tudo bem. Me compadeço de vocês. Mas, de verdade, obrigado, Vini, pela oportunidade de poder estar compartilhando com a igreja aqui de São Paulo. Meu nome é Danilo Bataglin, eu fui batizado aqui em São Paulo em 2012, para a glória de Deus, amém? No Ministério da Poli na USP, amém? E esses últimos 12 anos da minha vida têm sido os mais loucos de todos. E eu faria tudo de novo, amém? Hoje eu vou compartilhar algumas escrituras que me ajudam no meu coração e espero que ajudem o seu coração também, amém? Vamos iniciar com uma oração. Pai Santo Deus, obrigado, Pai, por ser um Deus tão bom com cada um de nós, Pai. Abre os nossos olhos quanto ao fato de que a gente não merece estar aqui, Deus. É um presente poder estar aqui e poder escutar a Tua palavra, Pai, e poder mudar as nossas vidas, Deus, para estar mais próximo do Senhor. Pai, obrigado pelo chamado que o Senhor nos dá a cada discípulo e nos trazer das trevas para a Sua luz maravilhosa, para proclamar o que o Senhor fez por cada um de nós. Pai, te rogo com todo o meu coração que nos encha do Seu Santo Espírito, Pai, e que eu possa poder ser somente um instrumento do Senhor, possa não pregar emoções ou sentimentos, ou opiniões, comentários, senão somente a Tua palavra, Senhor. Pero para que cada coração não seja um coração religioso hipócrita, que ama escutar a palavra, mas que não coloca em prática, Deus. Que cada coração aqui seja um coração ávido para colocar em prática como discípulos verdadeiros do Senhor. Te amamos, Pai, e oramos no nome do Santo Jesus. Amém. Vamos a 1 João capítulo 2. Vou pregar com uma Bíblia que não é minha. Você sabe, se você já fez isso, você sabe que é estranho, né? Porque por algum motivo eu trouxe minha Bíblia em espanhol. E isso não rola. 1 João capítulo 2. Vocês tomaram café da manhã essa manhã? Parece que esse lado mais que esse lado, né? Não sei. 1 João capítulo 2. Vamos ler aqui no versículo 5. Fala assim. Eu gosto das definições de João, que são bem sucintas e direto ao ponto. Fala assim, versículo 5. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu amo essa definição de João porque está no versículo 5, amém? 1 João, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler de novo porque algumas pessoas olharam para mim tipo, não está escrito isso na minha Bíblia. Eu vou ler de novo, amém? A Bíblia da Lia está escrito isso, amém? Fala assim, desta forma, segunda parte do versículo 5. Sabemos que estamos nele. 2 pontos. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Agora acharam aí? A Maria achou agora, né? Eu gosto dessa definição porque é curta e direta ao ponto. Aqui não fala assim, aquele que quer falar que permanece em Jesus, não é aquele que crê em Jesus. Não está escrito isso na sua Bíblia, na minha tampouco. Não é aquele que só canta canções para Deus no domingo. Não é aquele que o pastor sopra e ele cai para trás e ele fica, não sei o que, no piso aí, no chão. Vocês vão ver que meu português está tudo estragado já. Aqui fala que se eu quero saber se eu permaneço em Cristo, está muito claro. Você deve imitar o que Jesus fez. A gente tem um termo curto para isso. Discípulo de Jesus, um imitador de Jesus. E pela graça de Deus, é o que você pode ser, o que eu posso ser na manhã de hoje, ao escutar as palavras de Deus, amém? Vamos para uma outra premissa que eu quero ir em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 11. Estão bem? Esperar a Amanda chegar. Não, brincadeira. Tem que esperar eu chegar, porque não é minha Bíblia isso aqui. Aqui em Hebreus capítulo 11, capítulo 10, perdão. Capítulo 5 eu tinha falado, né? Versículo 11. E a culpa é do português ainda, né? Não é da Bíblia, né? Hebreus capítulo 5, versículo 11. Agora sim. Fala assim. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Imagina receber uma carta assim. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Imagina um professor te falar isso, tipo, vou te denunciar, né? Caramba.
Deve ter secretarias para essas coisas. Embora essas alturas já viessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, em outras traduções, básicos da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, não por muitas pregações que escutou, senão pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O standard, que está muito claro aqui, de Jesus, de acordo com o apóstolo João, ele fala, se há uma expectativa para você e para mim, se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu devo caminhar como Jesus caminhou. Mas também tem outra premissa que quero iniciar a pregação de hoje com essa. Há uma expectativa que a sua versão de hoje seja diferente da sua versão do ano passado. Que haja maturidade espiritual. E algo que não é um plus na sua vida se isso acontece, eu espero que a gente possa entender, essa é a minha intenção com a pregação de hoje. Que a gente entenda não só que, nossa, seria tão legal se eu pudesse amadurecer um pouquinho espiritualmente. Não, essa é uma péssima perspectiva dessa escritura. Aqui fala que o natural é que a gente possa ter maturidade espiritual. Se Deus quiser, em setembro nasce minha criatura, Thomas. Lá no Peru chamam de criatura, é estranho, né? Mas aqui eu gosto de utilizar esse termo. Mas Thomas ou Emanuela, ou Daniel e Emanuela, a gente está decidindo isso. Orem por unidade, amém? União entre nós. Mas eu estou muito animado para isso, eu já estou mais emocionado com o pai, porque eu já sou pai, só não está fora ainda, amém? Mas essa semana eu pude visitar meu sobrinho, que nasceu ano passado, vocês já viram fotos, mas é o meu clone, é estranho isso. É pensar que o filho da minha irmã é igual eu, então o meu filho vai ser igual ao irmão da Carol, provavelmente. Talvez, quem sabe. Mas passou um ano já que o Nico, ele já fez 1 ano e tem 1 ano e 10 meses agora. E quando você visita uma criança mais esporadicamente, não está todos os dias junto com a criança, é muito grotesca a diferença. É tipo, eu vi o filho do Apolo hoje, falei, como assim? Está desse tamanho já? E não tem nem 1 ano. E eu falei, o natural é crescer. O meu sobrinho está gigante já, e ele está ainda mais parecido comigo agora que ele está crescendo. Mas o natural, se eu tenho meu filho, e passa 3 meses, passa 5 meses, e não cresce, isso não é, amém, tudo bem. Isso é preocupante. Você leva para o médico, é tipo, alguma coisa de mal está acontecendo. Isso é desesperador, na verdade. Espiritualmente, se passam os anos na fé, e você é a mesma pessoa, sabe que tudo bem, ninguém vai te forçar a fazer nada, é sua relação com Deus. Mas o que eu quero abrir os nossos olhos para iniciar a pregação, é que isso não é um plus, não é algo legal que a gente possa ter na nossa vida. Deus espera que você evolua espiritualmente. Que a gente esteja firme nos princípios básicos. Basicamente define aqui alguém maduro, não aqui sabe o grego, porque no hebraico, não, está falando de saber ensinar princípios elementares da palavra de Deus. Como ser um discípulo de Jesus, porque você pratica, você exercita isso no seu dia a dia. Tem um famoso filósofo argentino, chamado Lionel Messi, vocês já ouviram falar dele? E ele tem uma frase que diz assim, o dia que você pensa que não tem nada mais para melhorar, não tem nada mais para corrigir, é um dia triste para um jogador. E se um jogador pensa assim, quanto mais discípulos de Jesus devem pensar assim? Ou você já atingiu o ápice da imaculação espiritual? Tipo, não me toque, por favor, eu estou radiante aqui. Né? Não, essa é uma mensagem para mim, para o meu coração e para o seu coração, que a gente tem que buscar maturidade espiritual, amém? Tem um outro jogador de basquete, não sei se você conhece, menos famoso, chamado Larry Bird, e ele fala assim, uma frase dele, eu não era tão rápido, eu não era tão forte, quando os outros jogadores pulavam para mim era como, uau, então eu os venci com a minha mente, sendo excelente no básico. O título da pregação é, Fortes no Básico. Fortes no básico. Como discípulos, temos que ser pessoas guiadas por princípios e não por emoções. E hoje eu quero falar de princípios básicos.
E não só da série de princípios básicos, senão de temas elementares que devem guiar a minha vida e a sua vida. Amém? Uma mulher chamada Oprah Winfrey, não sei falar o nome dela, famosa, talvez já ouviu falar dela também. É uma frase dela, fala assim: siga os seus sentimentos. Se você sente que está certo, faça. Se você sente que está errado, não faça. Esse é o conselho mais estúpido que já ouvi na minha vida. Se você vive dessa forma, eu espero que você não discipule ninguém. E saiba que você tem uma data de validade espiritualmente. Porque se o que mais te impulsiona, nem sei falar mais isso. Se o que te move são as coisas que você sente, você esqueceu completamente da mensagem número 1 de Jesus, de negar-se a si mesmo. Que ele mesmo no Getsemani, ele estava orando: Deus, não seja o que eu quero. Jesus queria outra coisa, não morrer por mim, não morrer por você. E tudo bem sentir essas coisas. Mas ele sujeitou os sentimentos dele com base em princípios. Ele veio aqui para isso. Ele obedeceu a Deus. De vários princípios, eu queria falar de 2 só. Essa manhã que vai ajudar o meu coração e espero que o seu coração também. Amém? Ponto número 1. Ame o processo da batalha e não só da vitória. Ame o processo da batalha e não só o da vitória. Vamos para Jeremias capítulo 1. Jeremias, a los de que hablan en español. Vou fazer uma voz mais: Jeremias. Amém. Não hagas isso. Aqui em Jeremias capítulo 1, estamos aí, igreja? Eu ainda não. Já expliquei por quê, que é bom. Amém. Versículo 4. Esse é um clássico chamado do profeta Jeremias. E ele fala assim, em versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Imagina que especial isso. Talvez o Tomazinho já é um profeta para as nações, aos olhos de Deus, né? Deus escolheu para ser um discípulo antes de você nascer. Antes de você estar no ventre da sua mãe, isso é incrível. Mas olha a resposta de Jeremias. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E desse chamado dos profetas, quando você pensa em profetas, vem essas pessoas na cabeça: Abraão, Moisés, Isaías, Jeremias, essa turma. Mas aqui o profeta Jeremias, que a gente sabe depois que fez grandes coisas para Deus, como começou, dia 1 do chamado dele: Deus, por favor, chama outra pessoa, eu não sei falar. E talvez o seu coração está aí. Isso aqui é tudo bem, tudo bem. Mas Jeremias começou assim e não terminou assim. Vamos para Jeremias capítulo 20. E vocês sabem que Jeremias ele teve que pregar para o povo de Israel uma época difícil. Sendo bem eufemista aqui da coisa. Aqui no capítulo 20, estamos aí? Versículo 9. Fala assim, esse Jeremias falando: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Em outras versões, persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que eu falo, é para gritar que a violência é a destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas, se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração. Um fogo dentro de mim, que estou exausto tentando contê-lo. E já não posso mais. Eu amo essa escritura porque Jeremias começa no chamado dele: Deus, por favor, envia outra pessoa, eu não sei falar. E depois de 20 capítulos, ele está: Deus, o Senhor me persuadiu. Eu não queria fazer isso. E eu estou sendo perseguido com uma loucura, não tinha que fazer isso, eu era parte do povo de Deus, tranquilo, agora me pus nessa situação. O Senhor ganhou. Mas mesmo que se eu quisesse parar de falar do seu nome, eu não conseguiria fazer isso. Seria como um fogo dentro do meu coração que eu não posso ficar quieto. Como aconteceu isso? Seguramente não foi de um dia para o outro.
Não é que Jeremias foi num retiro espiritual, teve uma conferência, e que um foguinho aí dentro do coração dele, e que depois não acaba isso. Deus, ele se permitiu ser treinado por Deus no processo de estar na batalha pregando o povo israelita. Ele se permitiu amadurecer mudar espiritualmente. A gente sabe que a mesma coisa acontece com Moisés. O que aconteceu com Moisés quando Moisés foi contar com o conhecimento bíblico da gente aqui, amém? Quando ele foi chamado, Deus, por favor, eu não sei falar, envia outra pessoa, é que não sei o quê. Quem inventou a boca foi o argumento de Deus, uma pergunta. Pergunta retórica, Deus havia inventado a boca. E ele que pensava que não podia falar, ele foi um profeta para as nações. E liderou mais de 2,5 milhões de pessoas. Quem tinha razão aqui na história? Acho que Deus tinha razão aqui na história. Mas por quê? Porque Moisés, sim, ele iniciou um lugar que ele não queria talvez estar, mas ele se permitiu ser transformado no processo da batalha. A gente pode pensar no apóstolo Pedro, que estava negando Jesus chamando de a face de um em Satanás, mas ele não ficou aí. Em Atos 1, em Atos 2, em Atos 5, ele está pregando na cara dos líderes religiosos. Por quê? Porque ele se permitiu ser outra pessoa no processo da própria batalha. Vamos para Filipenses capítulo 1, irmãos. Para amadurecer, eu acho que a principal pergunta não é nem como. Ainda que a gente vai falar de como. A principal pergunta é, você quer? Já tentou ensinar matemática para uma criança? Pode ser frustrante. Eu lembro uma vez que minha mãe era professora de ensino fundamental e um professor de física tinha faltado e ela falou, você pode dar aula para as crianças aqui? Não deve ser difícil isso, né? Era tipo dinâmica normal assim. Meu Deus do céu, eu admiro os professores mais que nunca agora. Porque metade da classe nem quer estar aí. De uma escola particular. E você pode estar aqui não querendo estar aqui. A gente pode estar falando de coisas incríveis para a gente poder mudar a nossa vida e fazer mais coisas para Deus. Mas a principal coisa é, você quer? Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu amo que o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo que o apóstolo Paulo estava escrevendo era verdade, mas ele inicia a frase assim, eu estou convencido de algo, então vamos colocar mais atenção nessa frase. Se Deus começa algo, Deus quer terminar. Deus não é uma pessoa sadista, sabe o que? Vamos fazer uns experimentos aqui. Vamos colocar uns discípulos na vida dessa pessoa, para ver se funciona. E se não funciona, tem um monte de gente para tentar. Deus não é uma pessoa que quer fazer experimentos com a sua vida. Uma pessoa sadista. Deus, quando Ele inicia alguma coisa, Ele quer terminar. Deus, Ele te trouxe das trevas para que você possa ser um profeta para as outras pessoas. Profeta no sentido de proferir as palavras de Deus, as escrituras da Bíblia, amém? Deus quer terminar essa obra na minha vida e na sua vida também. Mas se você é fiel no processo, mas conta com algo, se você é fiel, aposta tudo que você tem. A sua versão, em um ano, a partir de agora, vai ser uma versão transfigurada da sua parte. Se você confia no processo da própria batalha espiritual. Eu penso em que Deus fez na vida de tantas pessoas. Eu queria levantar a vida do Valdir, Farfã, Caro, amém? Não olhe para o Valdir para ele não ficar vermelho agora. Não olhem, não fique vermelho, Valdir. Mas quem conheceu o Valdir em 2013, sabe o que eu estou falando? E quem conheceu o Valdir em 2019 já, sabe o que eu estou falando? E o Valdir hoje, não só ele está terminando doutorado na USP. Imagina que loucura, eu tenho um amigo que faz doutorado na USP. Esse é o Valdir, né? Mas essa não é a identidade dele. A identidade dele não é ser nem o líder da região oeste que está batizando um monte de pessoas da USP, o que é incrível. A identidade dele é ser um aprendiz da palavra de Deus. E quando uma pessoa se coloca nessa posição, Deus pode trabalhar por meio dela. Deus pode fazer isso através da sua vida e através da minha vida também. Ele não está aqui, mas queria levantar Ian Maia, amém? Ian é muito especial para o meu coração, porque tive que contar ele 4 anos lá em Lima, amém? E ele se tornou um grande amigo para mim. E se você conhece Ian de 5 anos atrás, sabe o que eu estou falando também? Foi de um jovem muchacho, se diria lá, em Bogotá, um rapaz,
para agora um homem que não só está casado com uma mulher incrível, a Olímpia, mas está liderando o grupo de Campinas. Por quê? Por humildade e querer avançar na relação dele com Deus. Deus quer terminar a obra que Ele começou na sua vida, e Ele começou na minha vida também. Algumas pessoas querem estar no ministério. Tenha paciência no processo, dá o seu coração. Como discípulo, você já está no ministério. Sabe o que vai acontecer se você estiver no ministério? Nada vai acontecer mais. Você vai estar fazendo a mesma coisa que você já estava fazendo antes, como discípulo de Jesus. Várias pessoas querem batizar a família, eu estou nessa também, faz anos. Mas sabe o que? Eu tenho que não apressar os planos de Deus, eu quero dar todo o meu coração. Mas eu tenho que entender, Deus sabe melhor que eu como fazer e em que momento fazer, para treinar o meu próprio coração no processo da batalha. Todo mundo ama batizar o familiar, mas não todo mundo ama o processo que demanda sofrer, e perseverar e chorar e jejuar por essas pessoas. Temos que confiar no processo da batalha, amém? Alguns de vocês querem estar de... Como fala isso mais? Namorados? Ter namorados no reino de Deus, amém? Deus, mas eu já estou há 7 anos discípulos. O que acontece quando você tenta forçar o plano de Deus? Vamos aqui para Isaías capítulo 5. Porque o nosso caminho, se eu pudesse escolher todos os aspectos da minha vida, se você pudesse escolher, seria uma versão de uma vida barata que Deus não quer. A gente evitaria todos os obstáculos de provas e tribulações, tipo, não, claro que não. Não, mas Deus não quer essa vida que não vale nada para você. Deus quer essa vida com caráter aprovado que passa por meio das provas. Mas o que acontece se a gente não confia no processo e não é paciente? Aqui em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Olha aqui no versículo o quê? Versículo 18. Fala assim, ai, se a Bíblia começa com ai, é fogo que vai vir depois, né? Se sua mãe falava ai, já era, imagina, se Deus começa com ai. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. E dizem, que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos. Aí sim vou ver a obra de Deus. Deus, por favor, né? Deus, por favor. Que se cumpra o plano do Santo Israel, para que aí sim eu conheça. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal. Que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Do amargo doce, e do doce amargo. Se a gente não tem essa paciência no processo de ser treinado por Deus, a gente começa a ver com uns óculos assim, totalmente o contrário do que deveria ser. Deus é um Deus permissivo. Deus pode te dar o que talvez não era o melhor para você agora, mas você pode quebrar sua cara com isso. E a esperança é que você possa se quebrantar e voltar para Deus. Deus é um Deus que se você quer tanto namorar, Deus vai dar alguém para você. Alguém vai te enviar mensagem de trabalho, ou inclusive alguém que não está bem no reino de Deus. Deus vai te dar. Se você quer tanto, Deus pode te dar. Mas algo que era para ser doce, incrível, um namoro puro no reino de Deus, pode se tornar algo ruim. Não foi desenhado por Deus dessa forma, mas pode se tornar algo ruim dessa forma. Quantas pessoas, eu já vi, e você já viu também, Deus, por favor, estou desempregado, não estou ganhando nada aqui, e por favor, bate papo, orem por mim, jejuem por mim, e Deus dá o trabalho, mas tem uma prova no trabalho, você tem que trabalhar às quartas-feiras também. Ah, mas tudo bem, eu vou dar um jeito aqui, tudo bem. E cadê o irmão? Cadê o irmão? Por quê? Porque Deus pode te dar um presente e você adora mais o presente que o presenteador. Porque é tão incrível e brilha. Mas eu tenho esse dom e você tem esse dom se a gente não confia no processo de Deus estar treinando a gente na própria batalha. Você pode falar com o Du depois, numa batalha, no serviço militar. De acordo com o que fala, nunca estive no serviço militar. Eu firmei, assinei um negocinho só. Mas 2 principais coisas que querem te ensinar aí é como batalhar e como sobreviver. Creio que é básico isso, seria bom aprender isso. Se eu vou, talvez eu queira aprender isso. Mas, por que as 2 coisas? Porque não vai servir nada você saber usar todas as armas, ter a melhor mira de todas, Quando começa o tiroteio, você fica louco e sai correndo. Se você não sabe ficar em paz e sóbrio nessa situação. Mas não serve nada também você ter um sangue frio, você não está exaltado, mas você tira tudo errado. As 2 coisas são 2 coisas importantes.
espiritualmente, Deus quer te treinar em duas coisas muito importantes também. Como sobreviver espiritualmente, esses próximos anos da sua vida. E como saber utilizar as armas do reino de Deus para mudar o seu coração, o meu coração e o coração de outras pessoas. Amém? Vamos para Juízes capítulo 3. Jueces. Juízes. Estão aí? Cadê Juízes da Bíblia da Lia? Achei. Juízes capítulo 3. A gente sabe a história dos juízes. Eles finalmente, depois dos 40 anos no deserto, eles entram na Terra Prometida. Eles têm que guerrear para conquistar a Terra Prometida. Havia nações inimigas aí dentro. E uma geração inteira morre que havia lutado nessas batalhas. Mas a geração que entra e está aí depois não tinha participado de nenhuma batalha. O versículo 1 fala assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras de Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham experiência anterior de combate. É meio que cômico isso para mim. Na nossa vida, Deus não vai limpar todo o terreno. Sabe o que? Meu filho, passa suave, por favor. E você vai no metrô e as pessoas, por favor, um discípulo de Jesus. Seria incrível isso, né? Isso, não sei que Bíblia que você está lendo, se você esperava a sua vida assim. Né? Se calcularam o custo, falaram isso para você e te enganaram. Porque isso não está na Bíblia. Mas vai haver problemas, claro que vai ter problemas. E o que eu amo da Escritura é que aqui está muito explícito. Deus faz isso de propósito para te treinar. Deus faz isso de propósito para me treinar. Às vezes acontecem umas coisas que você pensa, que isso tem a ver com a vida, com a minha vida de discípulo, isso não tem nada a ver com a minha vida de discípulo. Deus está te treinando no processo da batalha. Deus vai permitir que várias coisas aconteçam na sua vida, na minha vida, para permanecer fiel, apesar das circunstâncias. Vocês já viram esse filme? Mas tem 3 versões. Karate Kid. Né? Mas o primeiro de todos. Porque tem o do Smith, depois do filho, não sei, uma loucura. Ele põe casaca, não é esse. O do primeiro de todos, né? Daniel San e o mestre Miyagi. Você lembra desse filme, né? Bem antigo, passava a sessão da tarde, chegava da escola. Aí, depende da sua idade também. Mas o que eu amo dessa escritura, desse filme, é que é o mesmo processo que eu quero ilustrar aqui. Basicamente, Daniel LaRusso, ele pede para o mestre Miyagi, por favor, me ensina a lutar karatê, porque me estão fazendo bullying na escola. E iam pegar nele lá, fala em espanhol. E o mestre Miyagi começa a ensinar as coisas para ele, mas tem umas coisas que o mestre Miyagi pede para ele, vocês lembram do filme, né? Que não tem nada a ver com karatê. Ele pede para pintar a cerca inteira, mas de uma forma específica. E daí ele terminou uma parte assim, eu terminei a cerca, né? Feliz, assim, não, toda a cerca. Ele fala assim, e aponta para toda a cerca. Daí ele termina toda a cerca, ele fala, de ambos lados, né? Porque era japonês ou chinês, não sei o que ele fala. Perguntar para algum irmão que faz gíria aqui, amém? Mas, e chega uma parte do filme que ele fica nervoso com o mestre Miyagi, porque você fica me usando aqui, eu pedi para você me ensinar karatê. Ele fala, Daniel, e começa a lutar com Daniel, e ele nem sabia que estava sendo treinado no próprio processo de estar enchendo um pasto de areia, de estar pintando a cerca. Deus vai permitir coisas na sua vida que você pensa, Deus, que isso tem a ver? Mas Deus está te treinando. Esse último mês, lá em Bogotá, 2 irmãos foram assaltados, na Latinoamérica também, amém? Estamos aqui na Latinoamérica, igual que aqui. Parece que irmãs foram quase assaltadas ontem aqui também, né? Não sei o que aconteceu. Mas um deles, depois do staff, uma reunião que você não tem que ir, mas você vê que legal, você pode aprender mais da palavra de Deus para ser treinado, mas você nem tem que ir nessa reunião, ele vai no staff feliz, e depois do staff ele levou as irmãs para o ponto de ônibus, nossa, eu quero ser altruísta, eu quero colocar em prática as coisas que estou aprendendo, e depois empurrando a bicicleta dele para poder ir do outro lado da avenida, para poder ir de bicicleta, roubaram a bicicleta dele, o celular dele, ele caiu na escada, quebrou o braço. E ele foi no hospital. E o médico falou assim, não precisa de gesso não. Ele colocou um negócio aí. Passou 2 meses, tem que fazer cirurgia.
Se isso passa com os discípulos aqui, vários ficam amargurados com Deus. De não entender, Deus está te treinando com coisas que isso tem a ver com ser discípulo de Jesus. Mas Deus está te treinando. Outro irmão foi assaltado e enfiaram uma faca na perna dele. Depois que ele não ia em saídas no reino de Deus, e ele foi desafiado a dar o coração, e depois da saída, o que acontece? Ele é assaltado. Que coisa, né? Que coincidência. Deus está te treinando. Deus vai permitir coisas na minha vida, na sua vida, no seu bate-papo, na sua família, desastres, que você tem que aprender a amar a batalha, e não só a vitória. Por que eu tenho que ensinar a amar a batalha? Eu não tenho que ensinar ninguém aqui a amar batismos. Fique feliz com a lembra. Eu não tenho que falar disso. Mas a gente tem que aprender a ver Deus no processo de treinar o meu caráter, de amadurecer espiritualmente, e o seu caráter também. Com pessoas do seu bate-papo que caem da fé, você ama a batalha. Com pessoas que você discipula, que caem da fé, você ama a batalha. Com contribuições especiais, você ama a batalha. Quando batem no seu carro, você ama a batalha. Quando você nem tem carro, você ama a batalha também. É o caso de todos nós quase aqui. Mas você ama a batalha. Quando tem uma conferência de mulheres com muitas convidadas aqui, você ama a batalha igual, porque você sabe que Deus está no controle. Quando há batismos, as pessoas da sua família se batizam, você ama a batalha. Quando eles se colocam mais espiritualmente, você ama a batalha também. Porque Deus está te treinando no próprio processo. Quando eu penso na igreja de São Paulo, nos últimos 12 anos, é incrível ver o que Deus fez através de discípulos que aprenderam a amar a batalha. Eu penso, a igreja de São Paulo atualmente já com quase 350 discípulos para Deus. E esse fim de semana, a Ellen, Ivanilde, Erika, Lana e Valéria sendo restauradas, sendo agregadas ao reino de Deus. Isso é incrível. Mas isso tomou, com certeza, jejum, lágrimas, noite sem dormir, queda de cabelo para algumas pessoas, né? Aí também. Muita perseverança, mas olha os frutos de a gente se permitido ser treinado na batalha. A igreja de São Paulo, nos últimos 12 anos, não somente a igreja de São Paulo, mas dando à luz, nascendo a igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Lima, a igreja de Bogotá. Em 2019, Lima e Bogotá foram enviadas com 5 discípulos cada uma dessas igrejas. E nesses últimos 5 anos, são mais de 250 discípulos para Deus no Cono Norte da América do Sul. Isso pode acontecer, não com alguns de nós, mas cada um de nós como discípulo, como imitador, como quem andou os passos de Jesus, e não foi tudo suave para Jesus, como você pode ver na sua Bíblia também. Mas ele se permitiu ser treinado na justiça. Vamos para Santiago não, Tiago capítulo 5, amém? Santiago não. Podia ser tudo igual os nomes, né? Caramba. Não é que o meu nome é diferente em espanhol? Que eu saiba, não. Tiago, capítulo 5. A gente tem? Versículo 7, fala assim: portanto, irmãos, sejam como? Apressados. Né? Não teria que se negar para ler uma frase se tivesse assim, sejam apressados, né? Mas sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Das várias analogias que Jesus fazia, que os apóstolos de Jesus consequentemente faziam também, várias delas são feitas com agricultura. E graças a Deus que não é feito com engenharia espacial, que é super complexo, e algumas pessoas só podem fazer. É algo simples. Se você planta e espera. Dos solos, lembra da parábola dos solos?
É 4 tipos de solos, a mesma semente, a palavra de Deus. O primeiro nem brotou, o segundo, o terceiro e o quarto brotou, mas só o quarto vingou e sobreviveu. Vocês lembram dessa parábola, né? Na própria parábola de Jesus, o rendimento era 25%. Uma de 4 vingou. Mas se na parábola de Jesus só plantasse uma, como ia ficar isso? Qual é a proporção? Nem se tem proporção. Qual o princípio? Se eu estou evangelizando com uma pessoa, é bem provável que depois de alguns dias eu possa ter um estudo bíblico, mas não necessariamente vai vingar esse estudo bíblico. Não por causa do seu coração, simplesmente que vai haver pessoas que inclusive estão aqui sentadas que não vão querer seguir a Deus. E vai existir isso, e sabe que tudo bem, cada um vai tomar a sua decisão. Mas a gente compartilha mais a nossa fé, Deus pode treinar na batalha de fazer mais discípulos também. No processo de perseverar. Depois que você persevera, depois que você jejua, depois que você dá seu coração, e chega sábado à noite, você recebe um texto super largo que você nem quer ler mais e a foto sumiu, você fica... E você tem vontade de não dar mais seu coração. Porque Deus te está treinando, inclusive com essas situações, para você continuar a amar a batalha e fazer o que Ele fez por você, que foi te amar incondicionalmente, amém? Deus te está treinando. Eu fico imaginando, irmãos, se cada um de nós aqui, 350 discípulos em Bogotá, em Bogotá não, em São Paulo, não estou em Bogotá, amém? Eu amo Bogotá, mas estou em São Paulo agora. Mas se a gente evangeliza com 10 pessoas por dia só, ali evangeliza com 10 pessoas numa fila do supermercado já foi, acabou, né? Mas só com 10 pessoas, você conhece ali, sabe o que eu estou falando? A gente está falando de mais de 3.500 pessoas por dia serem evangelizadas. Sementes postas nos corações das pessoas. Claro que não todo mundo, mas alguém dentro de 3.500 pessoas vai estudar a Bíblia, eu suponho, aqui em São Paulo. Numa semana eu estou falando de mais de 25.000 pessoas sendo alcançadas, sendo convidadas para estudar a Bíblia. Em um mês, só com 10 pessoas por dia, por discípulo, mais de 100.000 pessoas podem ser alcançadas, se a gente ama ser treinado por Deus no processo da batalha. Quero esperar nesse primeiro ponto, irmãos. Coisas vão passar quanto ao ministério na sua vida, Deus te está treinando. E você tem que não só suportar isso, você tem que amar e desfrutar disso, amém? Ponto número 2. Ponto número 2 é bem curtinho, amém? Eu prometo. Espera, melhor. Busque ser capacitado para Deus. Busque ser capacitado para Deus. Vamos para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Estão aí? Versículo 1. Fala assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo desatendidas, esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não está certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, bons nomes para futuros pais aí também, né? Umas decisões aqui. Um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu amo a Escritura, irmãos, por vários motivos. Fala que em Atos capítulo 15, várias loucuras, perseguição, a situação de Ananias, Safira também, Atos capítulo 15, mas o reino de Deus estava crescendo. Em capítulo 6 fala que quando cresce o número de discípulos, cresce também o quê? O número de problemas. Por quê? Porque o reino de Deus não é perfeito. Por quê? Porque você está nele. E eu também. E se você é perfeito, o reino de Deus seria perfeito, mas como cresceu o número de discípulos, tinha uns temas para lidar aí na igreja também.
E era horrível o que estava acontecendo. Era, tipo, você é um transfundo judeu. Ah, não, só, grego não, só as viúvas com contexto judeu. Era horrível o que estava acontecendo aí. É como várias pessoas, quando vem pecado no reino de Deus, eu pensei que esse era o reino de Deus. Por quê? Porque vê pecado. Que Bíblia você está lendo? A coisa mais fácil de fazer é ver pecado em outra pessoa. Mas te convida a apontar um espelho para nós mesmos aí também. Sabe? A gente não paga nada para o cachorro no aeroporto encontrar coisa errada. É muito fácil ver coisa errada. A gente tem que ser pessoas que estendemos a mão e vamos solucionar os problemas com Deus. Amém? Mas quando eles veem problema, eles não reclamam e várias pessoas caem da fé. Não, eles solucionam o problema como? Levantando líderes. E não pessoas que não estavam fazendo nada. Chama o fulanito lá. Ele nunca veio no culto. Chama esse irmão para cuidar. Não. Pessoas que estavam fazendo um monte de coisa já. Que tinha boa reputação entre eles, que estavam servindo já no reino de Deus. E quando solucionam isso, no versículo 7 fala, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. Como? Porque resolveram o problema levantando mais pessoas, que se permitiram ser treinadas. E eu vou contar com o conhecimento bíblico de vocês, mas a gente sabe o que acontece com Estevão. Ele começa a pregar, capítulo 7 inteiro, na cara do sinédrio. Na cara do sumo sacerdote, falando um monte de coisa, desde a história de Moisés e dos profetas, até culminando com Jesus Cristo. E sabe, no final de uma pregação, que você termina inspirando e levantando as pessoas. Vamos ver o final da pregação de Estevão aqui. Em Atos 7, ele termina assim, inspirando, versículo 51. Povo rebelde e obstinado de coração, imagina terminar assim, né? E de ouvidos. Vocês são iguais aos antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Imagina ver isso, que loucura. E Jesus em pé. Geralmente Jesus está mostrado como sentado à direita de Deus, mas Jesus estava aqui em pé, saudando o primeiro mártir do cristianismo aqui, que seria ele. Em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tampavam os ouvidos e dando fortes gritos se lançaram todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos nos pés de um jovem chamado Saulo. Quando apedrejavam Estevão, ele orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quem falou essas mesmas palavras antes de morrer? Jesus. Mas Estevão era um dos 12? Estevão estava caminhando? Não, ele foi levantado depois pelos próprios apóstolos, depois de Atos 6. É incrível que ele... Mas como? Como que ele falou as mesmas palavras de Jesus e sentia isso no processo de estar sendo morto pelas pessoas, sendo apedrejado? Porque ele se permitiu ser um aprendiz de Jesus, não diretamente com Jesus, mas através de homens, através dos discipuladores deles. Nesse caso, apóstolos ou outros discípulos que estavam debaixo dos apóstolos aí. Qual o princípio que quero ilustrar aqui, irmãos? É incrível a vida de Estevão. Ele se torna o primeiro mártir de cristianismo. Ele morreu incluso antes dos apóstolos. E ele imitou as mesmas palavras de Jesus, sem ter caminhado com ele. Muito provavelmente. Qual o princípio aqui? Como Deus vai te amadurecer espiritualmente? Utilizando algo que a gente não gosta muito. Pessoas na sua vida. Talvez só a Amanda gosta disso, né? Mas, irmãos, o princípio de discipulado é algo que, se você entende de coração, pode ser a melhor coisa da sua vida. E se você não entende, vai ser uma carga sempre. Você está aqui porque você entende, talvez é algo de importante. Eu queria abrir os nossos olhos quanto ao princípio de discipulado. Discipulado não implica alguém mais espiritual que você? Nada. Não implica isso. Implica alguém vendo a sua vida em terceira pessoa, com as escrituras na mão e falando assim, isso talvez seja melhor mudar. Aí. Se você para pensar, Rafael Nadal jogando tênis, e o treinador dele, quem joga melhor? Por que ele paga o cara para ficar gritando na orelha dele? Porque ele entende que talvez ele está não vendo algo que seria bom ele mudar. Se ele quiser. Mas se tem um espaço para mudar no coração dele.
Estevão ele se permitiu se tornar literalmente o que Jesus fez nos últimos minutos da vida dele, porque tinha homens envolvidos na vida dele, se permitindo ser transformado através da palavra de Deus. Não, Danilo, aqui você não entende, você não conhece o meu discipulador. Ele não é Jesus. Ah, mas você não é Estevão também, né? Para começar. Ele não é Jesus, você não é Estevão. Mas o segundo ponto, uma segunda coisa importante, se a culpa é do mentor, do mestre Miyagi na sua vida, vamos considerar por absurdo essa hipótese, ok? Se esse é o tema, Jesus teria culpa na traição de Judas. Eu não consigo pensar dessa forma. Jesus treinou os 12 que caminharam com ele, que já haviam se levantado no ministério de João Batista, escolheu essas pessoas, e Judas traiu ele. É culpa do discipulador de Judas? Eu me nego a pensar que é o caso. Tem a ver com pessoas querendo aprender e de fato imitar o Jesus que Deus pôs na sua vida, em terceira pessoa, com a palavra de Deus, para te guiar, para estar mais perto de Deus. Quando eu penso nisso, irmãos, e olha isso, Deus não só quer que você levante outras pessoas, Deus quer que você levante outras pessoas melhores que você mesmo. Vamos para Filipenses capítulo 2. Como assim, melhor que eu? Impossível, né? Aqui em Filipenses capítulo 2, essa é a última escritura, eu acho. Amém, eu tenho que aproveitar, não estou aqui em São Paulo sempre, amém? Aqui a gente já está terminando, versículo 1 fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, qualquer coisa, basicamente, Paulo está falando, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros como iguais a si mesmos. Mas se tivesse escrito isso, já seria difícil. Mas aqui fala, considerem os outros superiores. Você queria arriscar essa palavra da sua Bíblia também, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cristo fez isso por mim e por você. Deus, Cristo aqui na terra, ele pensou, sabe o quê? Fábia, vale a pena morrer por ela. E ele se fez menos por causa da Fábia. Ele pensou, não, Caio Lopes, Caio Lopes sim. Vale a pena. Ele fez isso com cada um de nós, mas ele pede para que você faça igual com os seus irmãos. Deus não só espera que você levante outros Estevãos, Deus espera que você levante Estevãos melhores que você. Se a sua atitude é essa que Paulo está falando. Eu lembro quando o Raul pregou esse tema em 2014, e eu orei, em 2013, eu orei, Deus, eu quero conhecer pessoas que um dia vão me discipular. Já orou assim? Esse ano eu conheci a Bia. E a Bia nunca me discipulou, amém? Mas a Bia trouxe o Vini, que lidera um grupo muito maior de pessoas, serve um número muito maior de pessoas que eu e a Carol. E sabe o que? Glória a Deus por isso. A gente tem tantas cidades para ir, irmãos. Tem tantas pessoas para levantar, ministério das crianças, Mercy, pessoas que vão pregar, pessoas que vão cantar, pessoas que vão cuidar de tantas coisas. Está na hora de cada pessoa entender que maturidade espiritual não é opcional. Deus espera que você se levante. Deus espera que eu me levante para ganhar esse mundo para Deus. Todo mundo crê em evangelismo mundial, até que te custa alguma coisa. Mas o custo aqui é você se dispor. Sabe o que, Deus? Me treina. Eu tenho medo, mas me treina. Eu não sei falar, mas daqui 20 capítulos eu quero estar melhor. Eu não sei falar, mas daqui 20 capítulos eu quero ajudar mais pessoas. Eu não sei como falar com a minha família, mas daqui 20 capítulos da minha vida, eu quero ter meu pai, a minha mãe, meus sobrinhos, minha família inteira bautizada para Deus. Isso é o que Deus pode fazer na sua vida, se você se propõe a caminhar os passos de Jesus e amadurecer espiritualmente. E para Deus seja glória. Amém.